Vereador quando jovem, em 1983, Domingos José Bruno relembra os 6 anos de mandato na Câmara Municipal. Entre as suas principais realizações, destaca a criação da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor, quando Rio Preto ainda não tinha o seu PROCON. Resgatando a história de hoje, você conhece um pouco mais a história desse ex-vereador. Eu nasci aqui em Rio Preto, na Boa Vista, né? E fui um dos primeiros alunos da escola, né? Do Parque Industrial, né? Que hoje eu não me lembro como é que se chama, né? Mas a escola estava construindo e eu morava perto, eu ficava todo dia indo lá para saber se podia fazer matrícula, então com 7 anos, né? Depois fiz o colégio no Voluntário de 32, nessa época meu pai trabalhava no IBC e queria dar condições de estudo para mim e para os meus 2 irmãos e montou uma loja na Campos Sales, que daí surgiu o nome, a marca do nome Bruno, né? Casa Bruno, na Boa Vista. Então ficamos lá por um bom tempo. Então o que levou nós a sermos conhecidos na cidade, que depois veio a dar a minha eleição, eu acho que foi ali, no comércio, na rua Campos Sales, né? Vizinho do Manuel Antunes, né? Nós trabalhávamos sempre para o Manuel Antunes, né? E fui aluno dele ali na Escola do Voluntário 32, depois no Barro Serra. O Valentim Dosol também era meu diretor de escola, né? Que depois nós nos encontramos tudo na política, né? E depois eu fui fazer a faculdade de Direito, né? Estudei no Filadélfio Gouveia Neto, né? E depois fui fazer a faculdade de Direito porque o meu sonho era magistratura, né? Eu não queria ser só advogado, eu queria ser juiz, né? Então não me passava então pela cabeça nada de política, né? Aí até o dia que eu comecei a me envolver muito com a política da faculdade, né? Diretório acadêmico, né? Tesoureiro, vice-presidente. Acabei participando de uma eleição, que era disputadíssima eleição, para presidente da Comissão de Festa de Formatura da Faculdade de Direito de Rio Preto, né? Estudei na FADIR, né? E nessa disputa eu era evangélico e a oposição a mim falava que nós não iríamos ter baile, porque eu era crente. Bom, então não vota no Bruno, porque não vai ter baile, né? Mas era tradição na Faculdade de Direito de Rio Preto, a FADIR, fazer o baile. E eu tinha que respeitar isso, né? E eu mostrei que a gente podia fazer o baile, né? de formatura. Tanto que, naquela época, se trazia a orquestra Osmar Milani, Silvio Mazuca, era orquestra, aquela coisa, né? E fui a São Paulo, contratei a orquestra, tudo, e mostrei que eu podia ser o presidente da comissão de festa. Fui eleito presidente da comissão de festa, que era muito importante isso na faculdade. E acho que acabei ganhando porque a gente levava muito a sério as coisas, né? A minha faculdade foi muito difícil para mim, né? Para mim fazer a faculdade foi difícil, né? Eu no segundo ano de Direito ficava naquela dúvida se eu ia trabalhar, ajudar meus pais na loja ou se continuava, fazia alguns bicos de trabalho. Enfim, eu tive que fazer o financiamento da faculdade. Naquela época era importante quem conseguisse um financiamento, né? Conseguiu o financiamento no segundo ano de Direito. Enfim, tinha uma amizade muito grande com os donos da faculdade, a Linha TIC, Dona Ivete, e fui conquistando então a confiança do pessoal. E aí eu fui trabalhando na defesa dos meus colegas lá na Faculdade de Direito. Eu acho que isso daí, mas não me passava pela cabeça de me candidatar a vereador, né? Até que um dia acabei me filiando ao PP, que era o Partido Popular, era o partido que estava sendo lançado pelo Tancredo Neves, né? Eu, Dr. Veneziano, Clemente Pesarini, que eram os tradicionais da época na política de Rio Preto. Eu era um molequinho perto deles, né? Essa filiação surgiu porque não tinha gente para filiar e para depois dar o seu nome para candidatar, né? O meu pai, né? Meu pai
brigava muito com minha mãe porque meu pai queria que eu entrasse em política. Minha mãe não queria que eu me envolvesse com política. Queria que eu fosse o juiz, minha mãe. Meu pai, não, você tem que ser, você tem que candidatar, sim. Então você vai se filiar, né? E como meu pai tinha amizade com o pessoal da política, meu pai sempre participava, eu acabei me filiando no PP, né? Mas para emprestar o nome, porque naquela época era assim, era chapa 1, chapa 2, chapa 3, né? E houve uma mudança na legislação política do país, onde teve que fazer uma acomodação do PP dentro do PMDB. Então, chapa 1 era do MDB, do PMDB tradicional. A chapa 2 era um outro grupo. E nós, então, passamos a pertencer a uma dessas chapas, né? Mas a candidatura do prefeito seria do Manuel Antunes, e o Manuel Antunes, na época, me convidou, porque ele era do nosso bairro e me convidou para que eu candidatasse a vereador, tentando representar o nosso bairro da Boa Vista, Parque Industrial, para que você tenha uma ideia, representar a Zona Norte, que naquela época era o Eldorado, era o bairro Eldorado, não era o que é hoje, né? E então eu estava preenchendo uma vaga, porque nós não tínhamos candidatos suficientes, né? Durante a campanha, eu me empolguei, né? Quando começou a falar de alguns temas que eram importantes para a nossa cidade, né? Eu lembro que eu via assim, as dificuldades dos alunos poder estudar fora de Rio Preto, porque nós não tínhamos muito, né? Eu era louco para trazer para Rio Preto o PROCON, que era só em São Paulo, né? Eu estava fazendo faculdade de Direito e eu achava o fim da picada. Por que o PROCON, Defesa do Consumidor, era só na capital, né? Então, tinha em São Paulo, Rio de Janeiro e em mais alguns lugares. Então, eu falei, mas precisa trazer. E aí, depois que eu me candidatei, eu comecei a perceber que eu tinha assunto, que eu tinha temas importantes, né, para colocar nível de uma eleição. E aí eu comecei a falar nisto, né, defesa do consumidor. Eu lembro direitinho que alguém um dia me puxou a orelha e falou, mas isso aí não tem nada a ver com campanha municipal, né, isso na área de direito. Mas nós não tínhamos o Código de Defesa do Consumidor. Eu falei, mas quem sabe a gente podia começar a fazer um movimento para ter um Código de Defesa do Consumidor, né? Porque eu estudava que nos Estados Unidos tinha a defesa do consumidor, por que no Brasil não tinha? Então eu comecei a levantar esses pontos, né? E ao mesmo tempo eu via muito falar, né, na corrupção, naquilo que acontecia. Naquele tempo já tinha essas coisas, né? E como sempre teve. E se falava muito nisso e eu era muito Caxias na escola, na faculdade. Aí a pessoa falou, olha, vai consertar o mundo agora. Eu acho que as pessoas que falavam isso estavam ao mesmo tempo já cobrando de mim alguma coisa. Eles queriam, olha, nós temos uma pessoa, acho que podemos votar nele, mas vamos começar a cobrar dele para que ele seja assim. Por que isso? Porque eu acabei sendo eleito, né, para minha surpresa, né, não tinha recursos financeiros para a campanha, né? Basicamente, a base eleitoral minha era a igreja evangélica, a igreja presbiteriana, né? Que depois de mim veio Sérgio Camargo, que foi o Sérgio Camargo na igreja, foi meu cabo eleitoral, né? Ele se entusiasmou muito com a campanha, o Sérgio, né, faleceu, né? E aí, de repente, eu vejo na lista, eu tinha sido eleito. Acho que em sexto ou sétimo lugar, tinha feito 1.700 votos naquela época, né? E aí, então, caiu a ficha, né, de que aquilo que eu estava falando era uma realidade, né? A posição que o homem público tinha que tomar, né? Eu fazia isso na faculdade, né, representando os meus colegas. Aí eu tinha que fazer isso a nível da minha cidade, né? Quando nós tomamos posse, já começou aquela correria de como que ia formar a mesa da Câmara, formar as comissões, né? E aí começava a despontar. Como eu tinha o curso de Direito, o pessoal já queria que eu estivesse... Eu não entendia nada, não sabia.
Por que aquela disputa para ser da Comissão de Justiça, hoje a gente sabe, né, que tudo passa pela Comissão de Justiça. E eu não brigava por isso. Eu estava na minha, né? E aí acabei sendo o presidente da Comissão de Justiça da Câmara, no primeiro ano, né? E aí passava por mim, né? E eu dava meus pareceres técnicos, não políticos. Era uma briga, porque aí eu brigava com os meus colegas de partido, né? Eu dava parecer, né? Eu me lembro quantas confusões eu arrumei até com o meu prefeito, Manuel Antunes, né? Bastava mandar um aumento de IPTU para a Câmara, eu ia analisar alguma coisa, não pode, né? E aí eu não aprendi com ninguém, eu fui vivendo isso, fui apanhando, né, no dia a dia, né? E apanhando, que eu estou dizendo assim, para aprender, né? Como é que tinha que ser. E aí eu fui me comportando de uma maneira que eu chegava a dizer o seguinte: quando eu ia falar na Câmara, quando eu ia defender os temas da Câmara, eu sempre falava que eu estava representando, né, pelo menos os 1.700 votos. Essas pessoas estavam contando que eu não decepcionasse a eles, né? E aí, a gente faz um parâmetro que a gente vai ver as dificuldades que você vai ter para voltar para uma reeleição, né? Porque as coisas não são fáceis assim. Há um jogo na Câmara, há um jogo na política, em que, de repente, no dia a dia, você vai percebendo que cada colega seu, ele quer ocupar um espaço maior, se possível, o teu espaço, porque se ele não ocupar o maior espaço possível, ele não volta para a reeleição. E aí tiveram alguns problemas. Por exemplo, distribuição de lotes populares. Eu lembro que eu fui o presidente da Comissão de Justiça, na época que se fazia parecer, para dar o parecer jurídico para aprovação ou não do solo sagrado do João Paulo II, né? Todo mundo me procurava na Comissão de Justiça para ganhar lote, né? Aí eu lembro que o secretário de Planejamento era o Bolsoni. E eu queria, como é que vai ser essa distribuição? Vai ser as pessoas fazem a inscrição, né? Depois vão fazer uma avaliação. E um dia eu falei isso para uma tia minha, que ela queria um lote. E ela conseguiu o lote com um colega vereador. E eu não dei o lote para ela, né? Então, como é que eu ia ganhar a eleição? Como é que eu ia voltar para a Câmara Municipal? Aí começou a cair a ficha, que ia ser muito difícil eu pretender candidatar. Eu candidatei à reeleição, não me reelegi, e aí eu achei que não era para continuar, porque o esquema, deu para avaliar que o esquema era o outro. Você tem que fazer um relacionamento. Eu falava que o vereador tinha que ser despachante, né? Você tem que despachar com o povo vem e ele quer uma série de favores, né? E a minha cabeça não era muito assim, de varejo, de atendimento no varejo. Minha cabeça era de nós prepararmos a nossa cidade, uma estrutura para a nossa cidade, para os nossos filhos, os nossos netos, né? E o grande forte meu foi a defesa do consumidor, né? Franco Montoro era o governador. E eu vi a disputa, a chapa nossa era completa, era de governador até vereador, né? Então, eu comecei a ir para o Palácio do Governo para reivindicar uma série de coisas e vi que na proposta de governo ele tinha assim um tema de descentralização. Olha, descentralização, vamos descentralizar o PROCON. Aí eu fiquei centrado meu trabalho, então, na área de justiça, e aí eu abracei a defesa do consumidor, né? E aí eu colocava para Franco Montoro que ele tinha que descentralizar o PROCON. Ele falou, não, isso está nos meus propósitos, fazer isso aí, né? E aí começamos a fazer viagens para São Paulo, encontros, mais encontros, até que surgiu um dia a bela notícia que o governador ia
né, fazer convênios com os municípios, né, e cada município ia assumir, né, os órgãos de defesa do consumidor. Aqui em Rio Preto foi muito difícil, porque tem aquela história de dor de cotovelo, né? Quando os meus colegas viram que o PROCON vinha para Rio Preto, né, o pessoal não se conformava, e eu percebi isso. Percebi porque o vereador não queria aprovar, alguns vereadores não queriam aprovar. Eu consegui, enquanto não vinha o PROCON, criar na Câmara a Comissão de Defesa do Consumidor, a CODECON. Hoje eu não sei se existe ainda essa comissão. É uma comissão que seria como uma comissão de justiça, onde as matérias ligadas ao consumidor deveriam passar por esta comissão. E, nesta época, de CODECON, essas coisas que eu estava trazendo para a defesa do consumidor, e ao mesmo tempo o Brasil estava querendo criar o Código de Defesa do Consumidor, aí fiz uma amizade muito grande com a Marilena Lazzarini, né? Ela estava lá em São Paulo, coordenando o PROCON de São Paulo, do estado de São Paulo. E aí eu comecei a aprender muita coisa com ela, né, sobre defesa do consumidor, e criamos a comissão na Câmara, e comecei a perceber que eu tinha dificuldades para aprovar projetos, porque eu votava com a minha consciência, eu não fazia muita média, né? Nem com os meus colegas de partido, muito menos com o prefeito. Eu sempre falava que o Manuel Antunes era meu amigo, ele tinha me convidado, mas ele era executivo e aqui era legislativo, né? E que se fosse para misturar tudo, então não era democracia, né? Então, e aí eu percebia que eu tinha dificuldades até de frequentar o gabinete do prefeito, né? E aí eu percebi que eu ia ter mais dificuldades ainda para mandar tapar buraco de rua. Né? Não que seria o prefeito que iria perseguir, mas a assessoria, o pessoal, falando, esse colega nosso não resta nossa cartilha, essa coisa toda, né? Então, eu passei a ter dificuldades. Eu lembro que o vizinho mandava tapar o buraco em frente à minha casa, e esse buraco não tapava. Aí o pessoal falava, poxa, você é vereador, não consegue tapar o buraco? Né? Então, por quê? Talvez a falta do jogo de cintura meu, de saber levar a coisa, né? E aí eu caí na real e falei assim, eu vou tentar fazer um trabalho na Câmara daquele meu conhecimento, daquilo que eu não preciso muito de prefeito, né? E comecei a centralizar o meu trabalho em defesa do consumidor, né? Então não tinha PROCON, o pessoal vinha na Câmara para procurar CODECON, né? E na época, a Câmara não tinha assessoria, era o vereador. A Câmara era assim, uma sala para os vereadores do PMDB e outra sala para os vereadores do PDS. E nós não tínhamos assessor. O meu pai era aposentado, eu o contratei, eu contratei para ser o meu assessor, né? Evidente que é com o meu subsídio. Né? E depois eu arrumei um estagiário, então esse pessoal vinha na Câmara para trabalhar para mim, né? E eu que tinha que arcar com o pagamento. Meu pai não cobrava nada, ele queria a minha felicidade, queria meu sucesso. Chegou uma época que foi o Plano Cruzado do Sarney. E o povo ficou perdido com o Plano Cruzado do Sarney. E aí eu achei que era uma boa oportunidade, nós na CODECON, na Defesa do Consumidor. Então você está percebendo que eu vou falando muito, eu fico muito centrado nesse trabalho que eu fiz, que foi da Defesa do Consumidor. Nessa época do Plano Cruzado, nós estávamos perdidos, porque era uma lei que mudou muito, né? Mudaram-se os costumes, mudou muito. Então, os empresários precisavam de alguém que pudesse fazer um meio de campo, porque havia muita briga entre consumidor e empresário, né? E aí eu abri um espaço na Câmara com na época era, se não me engano, acho que era o Laerte Teixeira, que era o presidente, depois foi o Caio, né? E então eu pedi para que ele cedesse uma sala da Câmara para que eu pudesse montar a CODECON, né? Porque não adiantava mais eu ficar só lá na sala junto com os vereadores. Então nós abrimos dentro da Câmara uma sala. Então o primeiro órgão de defesa do consumidor de Rio Preto foi numa sala da Câmara, né? Porque embora tivesse um convênio com o PROCON, o prefeito
ainda não tinha colocado em prática, era do Executivo. E eu não queria ir para o Executivo, eu queria ficar na Câmara. Estava criando o PROCON, mas não queria sair da Câmara, né? E aí a CODECOM começou a fazer um trabalho que eu entendo que foi muito importante. A legislação de inquilinato estava muito difícil, tinha muito despejo e era muito uma confusão. As imobiliárias nos procuraram e nós começamos, olha o que nós fizemos, nós começamos a interpretar a legislação à moda de Rio Preto, né? Então, nós conseguíamos adaptar a legislação nova às situações nossas, porque a legislação ela não dava condições de colocar em prática. Então, estabelecemos parcerias com as imobiliárias, então as imobiliárias se obrigaram a não fazer despejo, por exemplo, né? Porque o aumento do aluguel era muito alto, entendeu? Então vamos negociar. Eu lembro que aqui na CODECOM, às vezes tinha uma briga, por exemplo, eu lembro direitinho, lá na loja General, no Jumbo Eletro, lembro, Jumbo Eletro. Então o gerente não conseguia se entender com o consumidor, porque a legislação era nova, era complicada. Então nós saímos correndo daqui da Câmara, íamos para lá e intermediava a solução. E aí eu precisava de mais gente. Eu comecei a chamar estudante de direito para vir na Câmara também, né? E o que aconteceu? Só dava Bruno aqui na Câmara Municipal. E aí começaram a dizer que eu era candidato a prefeito ou a deputado. E cortaram minhas asinhas. Acabaram com a CODECOM. Acabaram. Né? Foi terrível. Né? Cortaram minhas asas. Pô, você não vai voar. Você está indo muito. E aí eu realmente fiquei numa situação. Tiraram de mim a CODECOM, puseram um outro vereador, né? E eu fiquei sem. Aí, o que eu fiz? Nós fundamos uma ONG. É daí que nasceu a ADECOM, que eu tenho até hoje, eu faço parte da ADECOM. Uma ONG, né? E até aí o PROCON não funcionava ainda. E aí, o que eu fazia? Eu era contra o vereador receber subsídio. E continuo sendo contra. Tá? Contra porque o vereador, a situação do vereador, eu entendo que é diferente do deputado que sai da cidade para ir para uma cidade diferente, né? O vereador está aqui em Rio Preto, ele tem uma profissão e ele não precisa dedicar tanto assim. Então, é uma tese que eu tenho, né? E eu sou contra o vereador receber subsídio, eu sou a favor dele ser ressarcido nas despesas que ele tem. E para que eu acabasse, e como eu não podia, não existia juridicamente um meio de resolver essa questão de eu não receber, né? Na época que eu fui vereador, eu fui convidado para ser presidente do Lar de Betânia, de um asilo. Não tinha nada, não entendia nada disso, né? E aí eu fui ser presidente, e aí o que eu fazia? Uma parte do meu subsídio eu dava para o asilo, e a outra parte eu dava para essa ONG, para manter esses dois órgãos. Eu acho que da mesma forma que naquela época eu sonhava com tanta coisa boa para a minha cidade, né? E eu sonhava assim, a gente pode fazer alguma coisa boa perto de nós, para os nossos vizinhos, né? Da mesma forma que a gente pode fazer alguma coisa boa para aqueles que estão próximos a nós, os nossos amigos, nossos vizinhos, eu acho que o homem público também pode fazer isso numa extensão maior, porque ele está integrado nessa comunidade. Se ele não fizer nada, evidentemente, que vão ficar essa guerra de acusações, né? De uma série de dificuldades de relacionamento, né? Então, até hoje, né, eu sonho com isto, tá? E vejo que ainda é muito difícil de acontecer essas coisas, né? O eleitor, o povo, votar em algumas pessoas, acreditando que estas pessoas, né, vão representar com lealdade a eles. E aqueles que assumem o poder, né,
Eu acredito que a gente no dia a dia, não sei se é com o acúmulo do trabalho, ele acaba se afastando daqueles ideais. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa para o eleitor, para o povo, eu diria o seguinte: eu acho que a gente tem que continuar acreditando nisto, tá? E cabe a nós a maior responsabilidade de escolhermos certas pessoas que vão nos representar, e se essas pessoas não se saírem bem, evidentemente nós temos que ter a inteligência, tá, de não aceitar tapinha nas costas na próxima eleição, né, e renovarmos. E aqueles que estão no poder, eles devem se preocupar um pouquinho mais com isso, porque quanto mais se passa, as pessoas vão se conscientizando e vai um dia acabar, né, o espaço para os oportunistas, né? Então, e se não é só isto, tem o outro lado da consciência daquilo que você está fazendo para a sua comunidade, que está sendo feito, né, para o bem daquele lugar em que a gente convive, né? E os bons exemplos que nós temos que dar, né? Eu, graças a Deus, eu tenho 2 filhos e hoje formados, eles seguiram nossos exemplos da mãe, do pai, né? E estão muito bem. Então, eu não sei se hoje perguntam, você não vai voltar? Eu falo, nossa, naquele tempo que eu era vereador, tinha uns vereadores velhinhos lá. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia, né? Eu adoro política, né? Mas eu acredito que precisava ser de uma maneira diferente. Eu estou filiado no partido, mas eu percebi que acho que nem eles lembram mais de que eu pertenço, porque no dia a dia eu percebo que eles não me ocupam para fazer parte. Mas eu estou na sociedade continuando fazendo meu trabalho, como se fosse um vereador. Na ADECOM eu faço como se fosse um vereador. Eu continuo ajudando, fazendo defesa do consumidor, né? Aproveitando o espaço que eu tenho como profissional, também dividindo um pouco com a minha comunidade. Eu acho que isso que é importante para aqueles que querem, né, fazer alguma coisa para o bem público, para o bem da sua comunidade.